Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje é dia 31 de outubro, Halloween para alguns e para outros é o dia da Reforma Protestante. E nós vamos iniciar aqui mais um plantão da Amazon Play TV Digital, em parceria com o Jornal do Comércio, com a Rádio Baré Ondas Tropicais. Eu sou a Paula Pedrosa, sou articulista aqui da coluna Gestão e Carreira, que está há quase 10 anos aqui no Jornal do Comércio, onde a gente fala um pouquinho sobre carreira, sobre mercado, tendências mercadológicas, comportamentos corporativos, etiqueta corporativa, né? E hoje nós vamos falar aqui, eu vou comentar junto com o Salomão, que está aqui comigo, sobre a coluna que está saindo hoje, que é como devo me comportar em reuniões de trabalho. E eu decidi abordar esse tema hoje porque eu escuto diariamente nas reuniões que a gente tem, né, com os nossos clientes, com os nossos assessorados, como eles participam de reuniões que são improdutivas. Isso é uma reclamação que a gente ouve bastante. Às vezes eu perco um dia numa reunião, às vezes até uma manhã, um dia todo, enfim, e a gente sai de lá praticamente sem nenhuma mudança, nenhuma atitude nova, e o tempo que foi passado ali só foi perdido. Então a gente decidiu aqui abordar como fazer de fato esse momento ser um momento produtivo, até mesmo porque nas reuniões é onde se descobrem, e não só onde se descobrem, mas também onde se mostram as lideranças, não é verdade, Salomão? Verdade. Bom dia a todos os que nos acompanham aí via Facebook, os leitores do Jornal do Comércio e também, né, as pessoas que sempre assistem aí pelas mídias sociais. Esse é um tema realmente importante, faz parte do dia a dia, faz parte das atividades, tanto de gestores, gerentes, supervisores, coordenadores, qualquer cargo de liderança, como também daqueles que vão participar, né? E demanda tempo, então é algo que realmente precisa ter um olhar cuidadoso, não é? Porque isso pode atrapalhar realmente a produtividade do dia, da semana, enfim. A gente sabe e escuta, como a Paula Pedrosa falou, inúmeras situações, poxa, lá na empresa, o meu chefe, é meia hora, 1 hora, 2 horas de reuniões, é reclamação constante. Então, de fato, você precisa desenvolver essa habilidade de conduzir uma reunião e saber de fato o principal, que é o resultado que você vai ter dela. E aí o que a gente vai falar hoje é justamente esse antes, o durante e o depois da reunião. Exatamente, até já pegando o gancho aí do que o Salomão falou de reuniões longas, em geral, as reuniões que são muito longas, elas não são as mais produtivas. Isso é um fato. Outro fato é que se você numa reunião você vai por quê? Porque você precisa estar com outras pessoas para falar acerca de determinado assunto. Se fosse algo que você conseguisse fazer sozinho, não precisaria reunir com outras pessoas, certo? Então a ideia é que se haja como se fosse um brainstorm, que é uma chuva de ideias, né, para você chegar numa resolução. Mas o fato é que você tem que sair de lá realmente com algo prático, com medidas, com ações a serem tomadas ou na reunião ou após a reunião, mas precisa realmente sair com uma definição. Então vamos lá. Para se chegar lá no momento da reunião, existe o antes da reunião, e é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. O que você tem que fazer para quando chegar na reunião, a sua reunião ser uma reunião produtiva é planejar, programar e ter pontos bem esclarecidos, bem claros sobre o que você vai falar. E mais interessante ainda é que esses pontos estejam em uma ordem objetiva. Ou seja, mesmo que eu precise falar de 5 pontos na minha reunião, mas eu tenho que saber qual que é o melhor para eu começar. Seja porque o grupo vai aceitar melhor a ideia, seja por causa de uma ordem cronológica mesmo, que se eu não falar sobre esse aqui primeiro, eu não vou conseguir chegar lá no último. Enfim, qualquer que seja o raciocínio lógico, mas você precisa ter uma ordem dos pontos que serão abordados. Porque senão você vai chegar lá na reunião e você sabe o que você precisa falar ou que pontos abordar, mas você começa a fazer a sua reunião ficar sem sentido por não saber onde começar, por falar uma mesma coisa 2 ou 3 vezes, porque você não montou ali o seu esquema da reunião. O ideal é que você tire 5 minutos. 5 minutos é o suficiente para você planejar uma reunião.
Então você tem que ter ali qual é o tema principal, o que vai ser discutido. Primeira coisa. Segundo, quem são as pessoas que realmente vão participar dessa reunião? E pessoas de fato que têm uma ligação, uma interação direta com aquele tema, com aquele problema, não é? Enfim. Não adianta você convidar às vezes uma pessoa que ela vai ficar meramente escutando e de fato, será que realmente é importante ela participar? Quanto mais gente, mais polêmica pode acontecer, mais distrações, mais assuntos que não tem nada a ver, enfim, ou até mesmo aquela pessoa que não tem uma participação direta, acaba que ela vai desestimular as outras pessoas, né? Porque ela vai estar ali no celular, ela vai estar ali bem distraída e outras pessoas que vão ver acabam ali às vezes absorvendo a mesma atitude. Então você precisa planejar. Tire 5 minutos, qual o tema, quem são as pessoas de fato e faça o seguinte, esses pontos, como a Paula falou, coloque no papel. 4, 5, não adianta ir para uma reunião às vezes com 10 itens, com 15 itens, isso vai se prolongar pela manhã toda. Então planeja quem vai participar, quem vai conduzir, quem vai gerar pauta, quem vai anotar. Então tudo isso aí é importante. Planeje então antes, no papelzinho, na sua agenda, tire 5 minutos e de fato planeje, comunique às pessoas, ligue para elas, formalize por e-mail, vá lá no Outlook, hoje a maioria usa Outlook aí para estar reservando salas, né, para estar reservando aí na agenda de cada um. Isso é importante. Chega na hora da reunião, não tem sala. Aí o pessoal fica esperando lá de fora, 5, 10 minutos esperando uma outra reunião, alguém sair. Então, até isso é importante, a reserva realmente ali da sala. É uma reunião que vai demandar um pouco mais de tempo, já coloca ali no planejamento, se vai precisar de água, se vai precisar de algum intervalo, se vai ter alguma interrupção, enfim, planeje essa reunião, tire 5 minutos, coloque esses pontos, escreva, né, para depois você ir realmente muito focado e não sair ali do que realmente é importante na reunião. Exato. E se for uma reunião que você vai precisar de algum recurso audiovisual, para apresentação de algum gráfico, enfim, é interessante que isso esteja devidamente preparado. Não é legal quando você chega numa reunião ou você já está ali na sala da reunião e aí começam a chegar os participantes e você ainda está finalizando alguma apresentação. E aí quando a gente fala de recursos audiovisuais, não necessariamente é só uma apresentação, é só um PowerPoint. Você pode utilizar de outros meios também. Lembrando que utilize se for necessário, não é sempre necessário. E também lembre que não é um show, é uma reunião. O importante é que você consiga passar a mensagem que você precisa passar. Essa mensagem ela tem que ser transmitida. A gente até falou aqui algumas semanas atrás sobre comunicação, né? Então, tenha em mente que você tem que fazer com que as pessoas entendam e absorvam o que você está falando, a mensagem que você está falando. Até mesmo a questão do seu conteúdo, a forma que você vai falar tem que atingir o público que está ali. Um público mais simples, você vai usar umas palavras mais simples. Um público mais complexo, você pode utilizar de palavras mais complexas também, tá bom? Mas prepare sua ata, prepare ali o seu assunto e aí vamos entrar agora na reunião em si. Na reunião em si, gente, uma coisa que é muito importante e que nós brasileiros não nos atentamos muito é a questão do horário. Geralmente está marcado para começar às 10 horas, vamos dizer que é na mesma companhia, você só vai se dirigir ali à sala. Então, às 10 horas você vai sair da sua sala, vai se levantar, desligar o seu computador para ir para ali. Então, o interessante é que às 10 horas você esteja lá. É algo que realmente a gente precisa melhorar, a nossa cultura precisa melhorar com relação ao horário, mas o horário marcado é horário para iniciar a reunião e não o horário para você se dirigir ao local. Outra questão também muito importante é a sua vestimenta. Você vai para uma reunião, você precisa estar vestido para tal. Lembrando que não só para reunião, mas em todos os aspectos da nossa vida, e falando agora do ambiente corporativo, no dia a dia de trabalho você tem que estar vestido bem, porque se precisar, por exemplo, ter uma reunião com um presidente, com o CEO de uma empresa, e que você não sabia quando você saiu de casa,
mas você vai ter que estar preparado para isso, porque ela vai acontecer. Você estando preparado, que eu digo de vestimenta, ou não, ela vai acontecer. Então, esse aí também é um ponto muito importante. Na reunião, geralmente, é onde você mostra também quem você é. Se nessa reunião estou participando eu, está participando o dono da empresa, o presidente, gerentes, enfim, a forma com a qual eu vou ser ali na reunião é a forma como eu vou ser visto. Se eu sou uma pessoa objetiva na reunião, consigo me comunicar bem, consigo ser persuasiva, esclarecer objetivos claros, colocar ali objetivos bem claros, eu vou ser vista como uma profissional dessa forma. Agora, se eu chego numa reunião toda bagunçada, atrasada, tentando relembrar o que está se falando ali, é assim que eu vou ser vista também. Então, lembre sempre que ali na reunião, o comportamento que você vai passar é a sua imagem, a sua fotografia como profissional. E sempre numa reunião vai ter um superior a você, ou mesmo que não tenha, as pessoas elas comentam, as pessoas falam, e isso pode chegar no ouvido de uma pessoa. Pode chegar no ouvido de forma positiva ou de forma negativa. Tudo vai depender de como é que está sendo o seu comportamento naquela reunião. Ou seja, isso depende única e exclusivamente de você. Uma dica também se o assunto for rápido, um alinhamento rápido, é somente um ponto, traz a equipe toda para todo mundo ficar ciente, você pode fazer uma reunião, não é, em pé. Chame as pessoas numa salinha ou no canto lá da sala, e aí você chama todo mundo, você ganha tempo. Se é para passar um recado ali de 3 minutos, 5 minutos, reúna todo mundo em pé, círculo, passe a informação, pergunte se ficou claro, se tem alguma dúvida, e você consegue ser extremamente prático, né? Passa a informação, faz um alinhamento rápido, isso está sendo muito usado hoje em dia. Evitar tempo hoje é uma moeda de troca, é algo precioso, então você precisa realmente otimizar seu tempo. É uma informação rápida? É algo rápido? Evite toda essa burocracia, chama o pessoal ali no setor, pessoal, aqui rapidinho um alinhamento, em pé, ninguém senta para... tem reuniões que só o fato de você desligar a luz, colocar uma projeção, data show, já fica com cara de cinema, né? E as pessoas ali acabam realmente desconcentrando, para não falar com sono e até mesmo dormindo. Ok? Então, otimize seu tempo. Perfeito? Exatamente. E pode ser também que ali no momento da reunião haja uma dispersão. Em algum momento, né, você está comunicando ali algum assunto, mas que as pessoas se dispersem. Aí, o que eu faço nessa hora? Nessa hora você volta, chama a atenção do povo de volta para você ou para o interlocutor ali do momento. Então, o que você vai fazer? Gente, nosso ponto de reunião é esse, a gente tem hora, daqui a pouco a gente tem outras coisas para fazer, vamos voltar aqui no assunto, e aí junta o pessoal de novo e coloca na direção que deve ser. Outro ponto que pode acontecer numa reunião é surgir uma discussão, um ponto de discussão em que as pessoas não concordam. Tem um problema e o problema precisa ser resolvido, mas eu penso uma coisa, Salomão pensa outra, a Bia pensa outra coisa totalmente diferente. E como é que a gente vai resolver, né? Porque pensamentos diferentes geram uma discussão sem fim. O ideal é que a pessoa que está ali à frente da reunião, ou se a pessoa que não estiver à frente se a pessoa que estiver à frente da reunião ela não tiver essa postura, uma outra pessoa pode tomar postura e analisar quem é que ali tem a melhor competência, tem a melhor habilidade realmente para observar aquele problema e ter uma solução. Tá todo mundo discutindo ali, aí eu penso, aqui eu paro. Não, gente, é o seguinte, Salomão, como tu já tem experiência aqui no assunto tal, já trabalhou com determinados assuntos relacionados a isso, já fez isso e aquilo, o que você pensa sobre isso? Qual é o teu pensamento? O que seria uma solução para esse problema? Então, nesse momento, o ideal é que você consiga identificar ali quem que seria a pessoa mais adequada para levar aquele problema, porque às vezes o que acontece é que você vai ficar discutindo algo, ouvindo até de uma pessoa que está na reunião, mas que realmente naquele ponto ela não vai poder ajudar muito, talvez em outros sim, mas naquele ponto o Salomão seria melhor. Então, até para otimizar,
para ser objetivo, é interessante que você tenha claro ali quais são as competências de cada um que estão naquela reunião e onde é que cada um vai poder lhe ajudar melhor também. Finalizando a reunião, é a hora de colocar para fazer o que precisa ser feito. Não adianta a gente ter reunião, porque senão a gente vai voltar lá no começo da nossa introdução, o que é que nós falamos? Reuniões improdutivas, chatas, demoradas, e que você sai de lá sem ter um rumo na vida. A ideia é que se saia de uma reunião, cada um com um objetivo, cada um sabendo o que vai fazer a partir dali. Se ficou definido alguns pontos na reunião para serem tomadas certas atitudes, você já sai dali sabendo o que você vai fazer, qual é o prazo que você tem para fazer aquilo, quando é que você tem que entregar aquilo. E após isso definido, depois da reunião, é até interessante a pessoa que conduziu a reunião passar um e-mailzinho formalizando, né, Salomão? Coloca lá, bom, de acordo com o tratado nessa reunião, ficou definido tal coisa, Paula faz isso, Salomão aquilo, no dia tal reunimos de novo para ver como é que foi o resultado disso. Pronto. Assim a gente consegue ser bastante objetivo. Exato. Tem que ter resultado, né? Tem que ter ação, tem que ter um acompanhamento. Lembrando que se você colocar ali um responsável, né, você delegar uma tarefa, a responsabilidade continua sendo sua, de acompanhar, de saber se realmente ficou claro para a pessoa e acompanhar principalmente em relação ao prazo de aquilo estar pronto. Então você que direcionou aquela atividade, lembre-se, a responsabilidade aí é sua. Perfeito? Então esse é o recado que nós queremos passar. Reunião é atividade do dia a dia, seja você que está levando a reunião, está direcionando a reunião ou você que está participando. Então faça disso realmente algo produtivo e que gere resultados. Exatamente. E para a gente finalizar, eu vou ler aqui um pouquinho do parágrafo que eu escrevi aqui no artigo de hoje. Se você tiver a oportunidade de ler, é bem interessante, que fala o seguinte: reuniões de trabalho são a forma como você aparece na organização. Quais são as competências comportamentais mais apreciadas nessa empresa? Que valores gerenciais são cultuados? Identifique isso e module o seu perfil comportamental de acordo. Brilhe com discrição. Lá na reunião, gente, a gente falou muito da questão reunião em si, mas para fechar, é você como profissional que vai fazer essa reunião acontecer. Você ali está se definindo como profissional, está se mostrando como profissional e a sua carreira pode mudar para melhor ou para pior a partir de uma simples reunião também. É nesse momento da reunião que você vai se mostrar que você tem que brilhar. Mas como eu disse aqui, brilhar com discrição. Geralmente no ambiente corporativo as coisas são mais discretas, tem muitos assuntos que são realmente low profile, que são assuntos bem confidenciais, e você também tem que mostrar que você é um profissional desse nível. Então numa reunião você pode mudar o rumo da sua carreira. Pense nisso, pense que a reunião você tem que sair dali com objetivos definidos, com ações a serem tomadas, mas que aquela reunião também pode mudar o rumo da sua carreira. Legal, gente? Eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo feriado, que vem aí agora na sexta-feira mais um feriado, para a alegria de alguns e para a tristeza de outros também, e que Deus abençoe vocês.